interessante, porque porção dobrada. Elias, antes de ser arrebatado, ele fala, né, o que você quer, pede o que você quer que eu vou te dar e tal. E Eliseu fala, eu quero a porção dobrada da tua unção, daquilo que você manifesta. Eu quero tudo dobrado. E aí Elias para e pergunta para Eliseu assim, coisa dura você está me pedindo, hein? Mas se você vê eu sendo tomado, então isso fará. Mas se você observar na Bíblia, você vai ver que Elias, ele tinha vários filhos na fé. Mas por que que só um recebe a capa? Aí que vai o segredo. Porque quem recebe a capa é quem caminha junto, é quem tem estrutura, é quem já está preparado, quem já passou pelo processo do deserto. Então o próprio Deus vai criar isso para que você Entendi. receba. Então aqui está um ponto. A transferência acontece. Não, acontece, mas só uma Sim. oração sem caminhar junto fica mais difícil. Isso Então. para porção dobrada e para você receber algo dobrado daquele ministro. Você precisa ver como ele desenvolve, porque na realidade eu costumo dizer que Só ir num culto com o pastor Cauê não vai receber da porção dobrada. você vai precisar caminhar um tempo junto. Agora eu te falo algo muito mais precioso. Você não vai ver águia andando com papagaio. Por quê? Porque a águia voa alto, meu irmão. Então, é fato. Se você quer voar mais alto, se você quer ter novas revelações, novas perspectivas de vida, novos lugares, nova unção, um novo desenvolvimento espiritual, você vai ter que andar com quem carrega o manto, com quem tem o manto, entende? E a sensibilidade também, sede e fome, vai gerar uma porção. Mas se você quer ser muito usado por Deus, você vai ter que andar, você vai ter que caminhar, você vai ter que ir atrás desses profetas que carregam isso e vai precisar desenvolver isso como Eliseu fazia, ele honrava. Ele estava do lado, ele estava junto, aonde Elias estava, ele estava, entende? Então por que que a capa ficou só para Eliseu? Pelo princípio da honra, que é ao contrário que a gente vê hoje no meio de muitas igrejas, a desonra. Por isso que em lugar que tem desonra, Deus não consegue operar com totalidade. Agora, eu sou uma pessoa que eu posso falar abertamente, isso vai trazer polêmica, porque eu sou uma pessoa que eu não cobro para ministrar. Nossa, não cobro. E por onde eu vou, eu sou honrado. Até o apóstolo já conhecia na rede social, mas a primeira vez que eu vi ele foi numa igreja aqui em Santo André, lá num bairro bem longe daqui, isolado, uma igreja pequena, de um pastor amigo nosso que não está nem mais nessa igreja, o pastor Denis, mas ele foi. Eu fui. Saiu lá do outro lado de São Paulo, eu fui. Chuva. Não, choveu naquele dia, não, mas se perdeu muito. Foi uma batalha para chegar, mas a gente chegou e foi um grande romper, né? Então, assim, existem gastos, claro, a gente vai, a gente, né, tem toda uma logística. Você tem que honrar o profeta, né, meu filho? Quando você aprender esse princípio, honra o profeta. Esse reconhecimento de honra, você vai desfrutar e aí o próprio Deus vai te designar isso. O próprio Senhor vai falar aqui, ó, agora chegou o tempo dele receber o que eu quero entregar. E aí ele vai manifestar o que ele nunca e jamais manifestou, que foi o que aconteceu com Eliseu. Logo após ele receber a porção dobrada, ele fez o quê? Ele bateu com a capa no rio e a manifestação aconteceu, o que acontecia com Elias. E aí os filhos dos profetas disseram, então o espírito de Elias está sobre Eliseu. E a Bíblia diz que ele tinha até unção nos ossos. Até quando ele morreu, foram jogar um morto lá na sepultura dele e o morto voltou à vida. É muito forte, é sobrenatural. Forte. Então uma chave de caminhar junto. Você tem que ir atrás de transferência, de pessoas impor as mãos, de pessoas que carregam liberar isso para você. Mas o mais importante que você ter os dons é você saber usar. Se você tem os dons, é como você ter o carro. Eu tenho um carro, mas não tenho CNH. Eu não porto a carteira de habilitação. Então você não vai saber usar. Entende? Então não adianta nada você ter o carro e não ter a CNH. Não adianta nada você ter o dom e você não saber usar o dom. O dom tem diferença, não é salvação. O dom, na realidade, é uma salvação, mas as ferramentas que o Senhor nos entrega, você vai ter que aprender a desenvolvê-la. Como eu recebi o dom de manifestar a onda de poder.
Eu recebi o dom do ministro, né? Mas eu não comecei a ministrar logo a onda de poder em 2, 3 dias. Eu tive que Você recebeu um observar, dia na eu recebi a transferência, mas depois eu comecei a entender e a como ver o acontecia. que eu tinha que fazer para manifestar isso. Entende? Mas caminhando junto. Caminhando junto, observando as pessoas que manifestavam essa manifestação, né? Eu tive que, para ter esse resultado hoje. Então tem muitos ministros precoces, que eles querem. Eles querem rápido. Eu quero. Rapidez. Eu quero. E na realidade não estão aptos a sentar e a ouvir, a sentar e a desfrutar. Então, primeiro, você precisa receber, vai atrás sim de generais, de guerreiros de elite, de profetas de avivamento que liberam isso, porque na realidade isso não vai só despertar dons, poder e autoridade quando você recebe uma impartição. A mesma experiência que aquele ministro teve já profunda com Deus, Deus agora vai despertar no seu DNA isso. Então não é só poder, dons e autoridade, tá? Só tome cuidado também, porque há muitas pessoas que na realidade, quando você recebe uma impartição de dons, você está atraindo tudo aquilo que aquela pessoa atrai. Então se ela está vivendo uma vida de maldição, você acaba vivendo também. E talvez até a importância de caminhar junto, que você vai saber Você vai saber se realmente, né? se é um ministro. Por isso que há muitas pessoas que não carregam hoje esses dons, esses poderes, essa autoridade, porque não está andando com pessoas que são águia. Está andando com pessoas que não vivem isso, né? Então, se você quiser se tornar um ministro de avivamento, um ministro de milagres, tá aqui um dos maiores avivalistas aqui, pastor Ariston. Não, nós temos aprendido bastante com esses homens de Deus.